E olha, eu vou pedir, se houver alguém aí com telefone nas redes sociais, tira. Inclusive, no início do culto, nós tínhamos um quadro. Eu vou pedir até ao pessoal da multimídia para depois providenciar novamente esse quadro. Enquanto o culto não começa, fica aqui um quadro dizendo: desligue o seu celular e ore, fique em oração. Hora do culto não é para a gente ficar olhando o WhatsApp, Facebook, conferindo recados, nada disso, tá? Então, se houver alguém fazendo isso, fecha esses aplicativos. Ah, pastor, eu estou com o celular na mão porque eu estou lendo a Bíblia. Aí tudo bem, tá? Se você está lendo a Bíblia, tudo bem, no celular. Mas é até preferível que você venha com a Bíblia para a igreja. Já falei sobre isso, tá? Então, todo mundo agora encerrando esses aplicativos, vamos colocar nossos corações totalmente voltados para o culto a Deus, para a palavra de Deus, ok? Atos, capítulo 7, capítulo 7, versículos 54 até 60. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os seus dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. As manchetes dos jornais, volta e meia, estão divulgando notícias de mártires cristãos. Aqueles países do Oriente Médio, onde o Estado Islâmico dominou, promoveu uma chacina de cristãos. E quando não havia mais adultos para matarem, eles começaram a matar as criancinhas, os filhos dos cristãos. E isso nos causou grande impacto. Mas nós temos nesse texto, que acabamos de ler da Palavra de Deus, o primeiro mártir, o relato aqui do primeiro martírio de um cristão, foi Estevão. Pouco tempo depois da morte e ressurreição de Jesus. Estevão era um dos diáconos da igreja de Jerusalém e também evangelista. E ele, por ser de origem helenista, ele não nasceu na Judéia, era um judeu, nasceu fora da Judéia, onde havia a cultura helenista, cultura grega. Ele evangelizava, ele se dedicava a evangelizar os outros judeus da mesma origem dele. E ninguém conseguia contra-argumentar contra Estevão. Isso incomodou muito o Sinédrio, isso incomodou muito aquelas autoridades judaicas que o levaram diante do Sinédrio. Lá diante do Sinédrio ele fez uma pregação, lá diante do Sinédrio, com muita ousadia, com muita objetividade, com muita clareza. Estevão fez uma pregação
em que mostrou para o Sinédrio, para aquelas autoridades judaicas, que eles resistiram ao Espírito Santo, que isso era o que o povo de Israel, o povo judeu, vinha fazendo desde o tempo dos seus antepassados, resistindo ao Espírito Santo, tapando os ouvidos à voz de Deus, que Deus enviou por meio de seus profetas, e que agora, por último, disse Estevão, com muita propriedade, disse para o Sinédrio, e agora, por último, eles também resistiram ao Espírito Santo de Deus, traindo e matando Jesus Cristo, o Salvador enviado por Deus, o Messias, que fora mandado por Deus. E o texto que nós acabamos de ler fala da reação daqueles homens que tinham poder de vida e morte sobre Estevão. Eles se enfureceram, encheram-se de grande ódio. Diz que o ódio deles era tão grande, vejam aí versículo 54, que eles rangiam os dentes. Já viram uma pessoa assim? Alguma vez com tanto ódio assim de ranger os dentes? Assim que aqueles homens ficaram. Que coisa triste. Em vez de reconhecerem o seu erro, em vez de reconhecerem o seu pecado, em vez de se arrependerem, mudarem de atitude, enfureceram-se contra o pregador. Isso acontece muito, não é? Isso acontece tanto. Às vezes, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é profundamente penetrante. A Bíblia diz que a palavra de Deus profundamente, ela penetra lá no fundo da nossa alma e toca na nossa ferida. Toca na nossa ferida. E hoje em dia também acontece isso, muitas vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus toca na sua ferida, e a pessoa então volta-se contra o pregador. Não gosto daquele pregador, ele prega muito mal, não vou com a cara dele, ele é isso, aquilo, outro. Tá bom de a gente não chamar ele mais para pregar aqui. Ou se é o próprio pastor da igreja, gente, acho que está na hora da gente dispensar esse pastor e trazer outro, que seja mais light, que pregue só aquelas coisas doces que nós gostamos de ouvir. É muito comum isso acontecer, a palavra de Deus ir fundo lá no nosso coração, tocar na ferida. E aconteceu isso naquele dia. E aqueles homens, ao invés de se arrependerem, endureceram mais os seus corações e voltaram a sua fúria completamente contra o pregador, que Deus estava usando naquele momento, porque Deus queria levá-los ao arrependimento. Mas eles se enfureceram, eles endureceram mais ainda seus corações, estavam cheios de fúria, grande fúria. E nos coloquemos no lugar de Estevão. Era para nós entrarmos em pânico, hein? Era para nós ficarmos muito apavorados, era para nós ficarmos com medo e até nos descontrolarmos, né? Aquele grupo enorme, rangendo os dentes, cheio de ódio, partindo para cima de você, para lhe agarrar, e você sem saber o que vão fazer, ou melhor, tendo noção, desconfiando o que vão fazer com você. Acabou o julgamento e começou um linchamento. Do ponto de vista humano, acabaria também a coragem de Estevão. Mas ele precisava continuar testemunhando de Cristo. O seu testemunho ainda não estava concluído. Seu testemunho ainda não estava concluído.
O sermão estava, mas o testemunho de Cristo ainda não. Ele precisava de coragem. O que aconteceu? O texto da palavra diz que ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e o que viu? A glória de Deus, viu o próprio Deus. E que mais que ele viu? Jesus em pé, à direita de Deus. Olha, Jesus em pé, à direita de Deus, em pé, olhando para Estevão. O próprio Senhor Jesus de pé para honrar Estevão naquele momento. E aí Estevão se encheu de coragem e continuou testemunhando de Cristo e falou para aqueles homens enfurecidos contra ele: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então levaram Estevão para apedrejá-lo e o apedrejaram. Meus irmãos, quando a gente fala em apedrejamento, em que nós pensamos? O que vem à nossa cabeça? Essas pedras de construção, né? Essas pedras de brita, né? Olha, passaria dias ali para Estevão morrer com esse tipo de apedrejamento. Os judeus, quando apedrejavam, eram pedras grandes. A pessoa que ia ser apedrejada ficava num lugar mais baixo. Os apedrejadores ficavam num lugar mais alto e jogavam em cima dele, eram pedras grandes mesmo, que causavam traumas grandes. E assim a pessoa, em pouco tempo, alguns minutos, ela morria. E imaginem Estevão naquela situação, sendo apedrejado daquela forma. O que ele fez? Concluiu o seu testemunho de Cristo. Ele orou a Deus pedindo que Deus os perdoasse por aqueles pecados. Da mesma maneira que Jesus fez lá na cruz, com os seus algozes, Jesus orou a Deus pedindo que Deus perdoasse, porque não sabiam o que estavam fazendo. A mesma coisa Estevão fez. E olha, foi por causa dessa visão do céu, foi por causa dessa visão daquilo que lhe aguardava, que ele pôde se encher de coragem e continuar o seu testemunho, meus queridos, até o fim. E eu creio que esse testemunho de Estevão impactou muito a Saulo. Diz aqui que Saulo estava presidindo o apedrejamento. Era aos pés de Saulo, né, que depositavam as túnicas, né, os apedrejadores depositavam suas túnicas. E o final do verso 60 diz: Saulo consentia na sua morte. Mas eu creio que isso causou um impacto muito grande, esse testemunho de Estevão. Tanto que quando Jesus apareceu a Saulo no caminho de Damasco, Jesus disse a ele: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele estava... Aguilhão é um tipo de lança, né? Um tipo de coisa que espeta. O coração dele estava sendo aguilhoado. E ele estava resistindo. O que estaria aguilhoando o coração de Saulo? Provavelmente o testemunho que Estevão deu diante dele. É o único relato que nós encontramos na Bíblia de Saulo ouvindo e vendo o Evangelho. O testemunho de Estevão foi marcante. O testemunho de Estevão foi até o fim. Porque mesmo naquela situação de perigo, mesmo naquela situação que causaria pânico, porque ele foi encorajado pelo quê? A visão do céu. A visão daquilo
que o aguardava. Meus queridos irmãos, quando nós temos essa certeza do céu, nós damos realmente um testemunho marcante, porque nós temos certeza daquilo que nos aguarda. E mais ainda, quando nós temos essa certeza do céu, nós sabemos que somos da pátria celestial. E já aqui nós estamos vivendo os valores dessa pátria celestial, não importa quais sejam as circunstâncias. Naquela circunstância extrema, o que coroou o testemunho de Cristo de Estevão foi exatamente isso. Ele viveu esse grande valor do reino de Deus, da pátria celestial, que é o amor, a ponto de perdoar os seus linchadores. O testemunho de Cristo, meus irmãos, implica na nossa mensagem, mas o testemunho de Cristo só é completo quando nós vivemos a nossa mensagem, como Estevão fez. E ele fez isso por causa dessa certeza do céu. Meus irmãos, é essa certeza que nós caminhamos para lá, é que deve nos impelir, que deve nos encorajar a testemunharmos sempre de Cristo, seja qual for a situação. Mas essa certeza do céu também consolou Estevão na hora da sua morte. E a morte de Estevão, nós vimos aqui, não foi uma morte tranquila, não. Qualquer perspectiva da morte é assustadora para o ser humano. Seja como ela acontecer, qualquer perspectiva de morte é assustadora para o ser humano. Ainda mais dessa maneira que Estevão morreu, apedrejado. Que coisa pavorosa, que coisa dolorosa. Mas diz que ele, depois que perdoou os seus algozes, olha o que o texto diz, final do versículo 60. Tendo dito isto, adormeceu. No meio de todo aquele pavor, ele perdoou aqueles que o linchavam, e mais, morreu tranquilamente, sem pânico, sem pavor. Tanto que o texto da palavra de Deus diz que ele adormeceu. Tem um livro muito interessante, Imortalidade. O autor chama-se Alain Pierrat, da editora Vida Nova. E no final desse livro há o relato de como morreram várias pessoas famosas, cientistas, filósofos, artistas, reis, rainhas. E ele relata como morreram pessoas que não tinham certeza de salvação, que não tinham Cristo no coração. E ele relata como morreram também servos de Deus que tinham essa certeza do céu lhes aguardando. E me marcou muito o relato da morte de um filósofo que morreu aterrorizado, gritando: luz, 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 quero luz! E expirou. Mas outro relato também me causou assim muito impacto, foi o da morte de John Wesley. Conseguiu levantar da cama, foi até a janela, respirou o ar da manhã, olhou, apreciou o panorama em volta, recitou o salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deitou, fechou os olhos e se foi. Aquele que tem a certeza do céu, ele é consolado nessa hora, como Estevão foi
né? No meio daquele pavor todo, simplesmente ele fechou os olhos, adormeceu, se foi para o céu tranquilamente. Meu pai conta também como foi a partida do seu avô, de um de seus avós, e disse que estava conversando com seu avô, perguntando sobre a certeza da sua fé. Daqui a pouco ele abriu um sorriso, olhando assim numa direção que ninguém podia saber qual era, abriu um grande sorriso, falou assim: quanta gente! E ficou aquele sorriso no rosto dele. É a certeza do céu, é a visão do céu. Por isso o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estevão foi consolado por essa certeza do céu. Ele tinha essa certeza, tanto que no versículo 59, final do versículo 59, ele orou também dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E você já tem essa certeza? Você já sabe para onde vai? Nossa vida é fugaz, a nossa vida é passageira. Eu lembro quando era criança, a primeira vez que eu vi uma pessoa morta num caixão para o sepultamento, num culto fúnebre. Eu era bem criança e eu pensei assim: puxa, ainda bem que eu sou bem criança. Ainda bem que essa hora vai demorar. E olha, esse eu já sou bem criança, já ficou para trás. E foi assim, ó. Muito rápido, né? Quando nós olhamos para trás, nós vemos que a nossa vida vai passando muito rápido. Nós queremos viver muito. Natural esse desejo, mas essa hora sempre chega para nós. Essa hora sempre chega. Você está preparado? Você já tem certeza da vida eterna? Quando chegar essa hora, você poderá dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e adormecer tranquilamente como Estevão. Você já tem essa certeza? Aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Na pregação, no discurso que Estevão fez para o Sinédrio, ele falou que Jesus Cristo é o Salvador. Por isso ele tinha essa certeza de salvação. Você já colocou toda a sua fé em Jesus Cristo como Salvador? Você já se arrependeu de seus pecados? Você já entregou totalmente sua vida a Jesus? Faça isso e tenha essa certeza da vida eterna no céu e tenha certeza da salvação, seja qual for a circunstância em que você estiver. Deixe Jesus lhe encorajar, deixe Jesus lhe consolar com essa certeza do céu. É para lá que nós estamos indo. Você está indo para lá também? Que Deus o ajude para você tomar essa decisão. Vamos entoar o hino: Céu, lindo céu.